Olá, meus amores, espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou falar um pouco sobre concentração, foco e disciplina. E eu quero que vocês deem uma olhada nessa imagem aqui. Olha como os nossos pensamentos podem nos enganar. Então, nesse primeiro quadrinho, ela, a namorada, pensa, né? Que se o namorado olhar para a loira, ela vai acabar com ele. E a loira pensa também que se ele olhar para ela, a namorada vai matar ele. E o namorado, por sua vez, pensa que a namorada está olhando para a loira. Olha como os nossos pensamentos podem ser distorcidos e não condizer com a realidade. A Louise Hay, ela diz que as doenças podem ser vencidas com a simples troca de padrões mentais. E ela diz mais em seu livro Cure o Seu Corpo, que quando uma pessoa tem uma determinada doença, seja ela qual for, é preciso que essa mesma pessoa modifique o seu modo de pensar para não recriar aquele mesmo mal. E lá nesse livro dela, ela diz que ela teve um câncer na vagina por conta de um estupro que ela sofreu quando ela tinha 5 anos de idade. E ela diz lá no livro dela que ela já trabalhava com essas energias, ela já trabalhava com esse processo de cura. Mas ela diz que em um primeiro momento que ela ficou muito assustada com a palavra câncer, mas que ela sabia que ela tinha que reprogramar a mente dela para se ela realmente quisesse ser curada. Então ela pediu um tempo para o médico dela e o médico ficou relutante em dar esse tempo para ela, mas ele deu um tempo para ela e ela foi se tratando, ela foi modificando seus padrões mentais. E ela diz que às vezes as pessoas que têm câncer fazem a cirurgia, que é o que ela não queria que acontecesse com ela, fazem a cirurgia e depois o câncer ele volta. E as pessoas dizem que o médico é que não tirou tudo. Só que na realidade não foi um médico que não retirou tudo. Foi a pessoa que não mudou o seu padrão mental. Porque quando a gente não muda o nosso padrão mental, a gente pode tomar o remédio que for, fazer a cirurgia que for, que aquele mal ele vai voltar. Então a Louise, ela disse que quando um cliente procura por ela, e por mais terrível que possa ser os males que estão acometendo aquele cliente, se ele estiver disposto a fazer o trabalho mental de modificar os velhos padrões e perdoar, praticar, qualquer mal pode ser curado, mas que para isso é necessário a interiorização para efetuar essa cura. Então, se você está aqui no grupo, é porque sem dúvida alguma, alguma coisa aí dentro de você, de alguma forma, está te falando que você precisa mudar, que você precisa conhecer algo novo, que te leve a conhecer uma nova e surpreendente realidade. E caso você não queira se modificar, se mudar, existem várias pessoas que vocês encontram no Face, no Instagram, oferecendo reiki gratuitamente, sem nenhuma exigência. Mas eu quero crescer e ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, por isso, eu almejo que vocês que estão aqui no grupo também queiram isso de alguma forma. Porque o acúmulo de conhecimento sem uma transformação é pura perda de tempo. Então, não joga o seu tempo fora aqui, caso você não queira se modificar. Vocês são livres para ficar enquanto quiserem ficar, mas eu peço encarecidamente que se você ficar, que você se proponha curar-se, que você se proponha a ter essa modificação. Mesmo que não seja agora, mesmo que não seja de uma vez,
mas que você procure o seu melhoramento, o seu autoconhecimento. Então, vamos lá ao nosso assunto de hoje. Sempre foi difícil, né, a gente mudar os nossos pensamentos. E eu quero saber de vocês, como que foi essa tarefa que eu propus para vocês hoje? De não pensar na sua comida favorita ou de não pensar naquilo que está tirando o seu sossego atualmente. Penso, né, que para a maioria de vocês foi difícil essa tarefa de não pensar. E por que que essa tarefa de não pensar, ela é difícil? O estudo da PNL diz que o nosso cérebro não consegue reconhecer, não consegue entender a palavra não. Então, quando eu pedi para você não pensar, o seu cérebro simplesmente ignorou essa palavrinha não. Então, para entendermos como podemos dominar os nossos pensamentos, nós vamos ver algumas coisas antes. A concentração nunca foi uma coisa fácil de se realizar. O que é concentração? A concentração é um processo voluntário de centrar, de canalizar toda a sua atenção em um único foco, um único objeto, em um único objetivo, em uma única atividade. E esse processo da concentração, ele é amplificado quando deixamos as distrações de lado, como as coisas que nos tiram a atenção. Por exemplo, as redes sociais, a televisão, a discussão dos nossos vizinhos, o cachorro que está latindo, entre tantas outras coisas. Só que você não pode confundir concentração com falta de interesse ou falta de motivação. A distração, ela é a capacidade que nós temos de prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Você já prestou atenção quando você está dirigindo? Você está olhando ali no trânsito, mas você está ouvindo alguém que está buzinando, você está ouvindo a sirene de alguma ambulância que está ligada, às vezes você está comendo, às vezes você está ouvindo uma música. Então, a distração, ela é a capacidade que temos de prestar atenção em muitas coisas, né? Então, isso é um problema? Às vezes não, mas às vezes é. Mas quando é que a distração é um problema para nós? Quando ela nos impede de realizar alguma tarefa, principalmente tarefas importantes do nosso dia a dia. Então, como eu sempre falo, nós estamos aqui nesse planeta por algum motivo. E dentre esses motivos todos, que nós temos, cada um tem os seus motivos, está a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução pessoal. Mas às vezes a gente não consegue focar, nós não conseguimos terminar aquilo que nós nos propomos a fazer. E assim, nós nos tornamos distraídos na nossa vida. E pasmem, a distração está intimamente ligada à qualidade dos nossos pensamentos. E quando o que estamos pensando é mais forte do que aquilo que nós estamos fazendo, aí nós temos uma distração. Acontece um sequestro da nossa atenção e isso faz com que a gente olhe, mas a gente não veja. Que a gente ouça, mas a gente não escute. Então, a gente não percebe o que está acontecendo à nossa volta. E isso pode causar muitos prejuízos ou micos fenomenais, como aconteceu comigo, que eu estava conversando com o dentista do meu filho, que aconteceu uma emergência e eu tive que levar ele fora do dia que estava marcado e eu acabei levando ele no dia errado. E não prestei atenção, eu estava distraída naquilo. Então a gente saiu, foi lá levar ele, mas estava no dia errado. E teve um outro dia, que quando eu tinha o cabelo comprido ainda, que era, eu acordei, levantei, olhei no relógio, tomei banho, lavei o cabelo. E aí a minha mãe falou, o que você está fazendo? Lembra disso, mãe?
Falei, uai, tô tomando banho. Ela, mas por que você tá tomando banho hora dessa? Quando eu olhei no relógio, era 00:30. E eu achando que era 6 horas. Então, algumas coisas que acontecem na nossa vida chega até a ser engraçado. Então, quando essa distração é somente uma coisa cômica, tudo bem. Mas pensa quando ele gera um prejuízo maior, como uma perda de dinheiro, uma perda de tempo, um prejuízo moral. E para que isso não aconteça, nós precisamos entender a origem dos nossos pensamentos e onde começam as distrações, para nós termos mais foco, mais disciplina, mais concentração. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque se nós queremos uma mudança efetiva na nossa vida, com um empurrãozinho do reiki, com um empurrãozão do reiki, nós precisamos mudar a nossa forma de ver a vida e de sentir a vida. Porque o reiki, ele não faz milagre. Ele te dá um bem-estar agora, ele te cura agora. Mas quando a gente para esses envios de reiki, quando a gente para de fazer o tratamento com o reiki, tudo aquilo que a gente estava sentindo volta de novo. E por que volta de novo? Porque a gente não se modificou. Como eu já falei para vocês, é a mesma coisa de você estar sentindo uma dor, ir no médico e ele vai tratar o sintoma, ele não vai tratar a causa. Então, para a gente tratar os nossos sintomas, a gente precisa ir mais fundo no nosso ser. A gente precisa modificar algumas coisas na nossa vida. Então, vocês já perceberam, como eu já falei outras vezes também, quando você olha um lago e ele está límpido, ele está claro, ele está calmo. Mas quando você entra nesse lago, você começa a revolver o fundo, aquele lodo começa a subir e a água não fica mais límpida, ela fica turva. Porque algumas coisas estão vindo à tona. Então, quando a gente trabalha com reiki, essas coisas que estão escondidas lá dentro do nosso subconsciente, né, do nosso inconsciente, elas começam a vir à tona. Então, vocês, meninas que são novatas aqui no grupo, pode ser que vocês comecem a sentir algumas coisas, e eu vou falar sobre isso depois mais detalhadamente. Mas é por quê? Porque está acontecendo uma limpeza energética aí dentro de você. Então, voltando ao nosso assunto, quando você começa a ter, por exemplo, duas opções, você já começa a ter um problema. Como assim? Então, por exemplo, eu vou exemplificar. Eu tenho um colar, e aí ele arrebentou, meu colar. Só tinha um colar, e ele arrebentou. E aí eu vou levar esse colar lá na loja onde eu comprei, para que eles consertem esse colar, porque eu gosto muito dele. E quando eu chego lá no lugar onde eu comprei o colar, enquanto ele fica lá arrumando, a vendedora vem e me mostra um outro colar que eu também gosto. E aí eu compro mais um colar. E aí quando eu chego lá no meu trabalho, que as minhas colegas me veem com aquele novo colar, elas começam a elogiar. Nossa, Vanessa, mas que colar bonito. Onde foi que você comprou? Que cor linda. Combina com a sua roupa e piriri e pororó. E aí eu vou alimentando o meu ego. E eu vou gostando daqueles elogios. E eu vou gostando daquela atenção que eu recebi por causa daquele colar. Só que aos poucos, toda essa novidade do colar novo já passou. Todo mundo viu que eu já comprei esse colar. E não é mais novidade. Mas aí eu sinto a necessidade de inflar de novo o meu ego, ou a minha carência. E aí eu sinto a necessidade de ir lá na loja e comprar um outro colar novo. E assim, tantas coisas da nossa vida, não é só o colar, porque eu quero os novos elogios, eu quero as paparicações e assim por diante. Então eu tenho necessidade disso. E quando eu vejo, eu estou cheia de colares. E eu acabo perdendo meu tempo, tendo que escolher naquele dia qual colar que eu vou usar. E eu acabo deixando coisas importantes de lado e me distraindo com aquela colar. E aí isso pode me custar alguns esquecimentos.
Ai, eu gastei tanto tempo escolhendo esse colar e aí fica uma janela aberta. Eu esqueço o meu crachá em cima da mesa. Eu esqueço a chave do meu armário. Eu esqueço uma porta destrancada. O café derrama e aí por aí vai. E isso gera muita distração, que pode trazer um prejuízo maior, ficando focado nessa atenção em ações pequenas. E às vezes nós deixamos de dar atenção às coisas que realmente são importantes. Então, veja nos desenhos, principalmente no desenho, me chama muita atenção o desenho da Mônica. Eles nunca trocam de roupa, vocês já perceberam? Que os personagens, eles nunca trocam de roupa nos desenhos animados? Então, a mesma coisa acontece com as pessoas que são multimilionárias, que são milionárias. Vocês podem perceber que as roupas deles são padrões. Eles usam roupas sóbrias, de cores sóbrias, e aí já foi perguntado para eles, né? Mas por que vocês utilizam esse mesmo padrão de roupa? E quando eles são questionados, eles falam o seguinte: porque eu não quero ter que desperdiçar minha atenção escolhendo essas micro coisas, essas coisas sem importância, são essas coisas supérfluas, que não vão fazer diferença no meu cotidiano. Então, é mais ou menos tudo padronizado, eles escolhem ali daquele jeito e eles não têm que ficar gastando tempo com essas distrações corriqueiras. Então, imagine agora uma distração virtual no celular. Meu Deus, isso sim é uma verdadeira distração. Tem o Instagram, que eu tenho que ficar me alimentando ali daquelas pessoas que estão ali, que às vezes nem é a vida verdadeira dela, pelo Face, os meus e-mails. Quanta distração que eu tenho na minha vida e eu deixo as coisas que são mais importantes de lado. Então, quais são os estímulos que você está buscando para o seu dia a dia? Quais são os estímulos que você está absorvendo todos os dias, que você está buscando para você? Você vê postagens de pessoas que tem o que você não tem? De pessoas felizes, teoricamente, e aí você se sente frustrado, você se sente perdido, ou fica assistindo os noticiários sangrentos. E o pior, foca a sua atenção em coisas e se preocupa, que eu vou falar disso também lá no segundo princípio do Reiki. E aí você mina a sua energia com coisas que você não tem controle e muito menos que você não pode mudar. E aí você fica preocupada com aquilo, meu Deus, mas, ó Senhor, como, né, que essas coisas estão acontecendo, como que essa pandemia veio e assolou nós todos desse jeito, e aí eu fico me inflando dessas coisas negativas. E eu fico alimentando os meus pensamentos negativos. O que é que você está escolhendo para a sua vida? Isso gera perturbações desnecessárias. E isso pode ser a causa das distrações. Para não realizar o que nos propomos a fazer, o que viemos fazer aqui nessa vida. E eu não quero que o envio de Reiki, e nem eu, sejamos muletas para você. Mas que nós, eu e o Reiki, nós sejamos trampolins para que você siga o seu próprio caminho, que você saiba exatamente o que fazer e quando fazer, para que você se fortaleça como ser eterno e divino que você é. Porque isso é que eu quero que você aprenda. Como fazer isso? Eu entro na vida de muitas pessoas para dar só um empurrão na vida delas. E depois eu quero que elas criem asas e que elas voem por conta própria. E é assim que eu quero que vocês estejam, com asas, quando eu não for mais enviar o Reiki à distância. O meu propósito é te ajudar nessa época de pandemia. Mas vai chegar um momento que eu não vou mais fazer esses envios de Reiki.
Então, eu não quero ser uma muleta para você. Eu quero que você crie asas, eu quero que você voe, eu quero que você tenha prosperidade, que você tenha abundância, que você tenha uma vida maravilhosa. Mas para isso, nós temos que nos modificar. Então, o conhecimento, ele nos fortalece. E quando nós focamos no ser, nós nos fortalecemos. O ser, ele é mais leve. E quando nós conseguimos nos fortalecer emocionalmente, nós nos tornamos equilibrados, disciplinados, focados. Conseguimos contornar aquele problema que tanto nos angustia, porque nós temos o conhecimento para isso. Agora, quando você sente que sua cabeça está lá nas nuvens, está lá na lua, que você estava aqui, começou a estudar uma coisa, ou começou a pensar em como é que você poderia resolver um problema, quando você vê, você já está lá na quinta dimensão, sei lá que dimensão que você está. Então, quando você sentir que você não está focado, você vai responder as 5 perguntas, para você saber aonde é que está a causa da sua distração. Primeira pergunta. Por que eu estou distraído? Porque eu estou distraída. Geralmente nós não somos distraídos, nós estamos distraídos naquele momento, na hora da execução daquela tarefa específica. Então, se eu não sou distraído, eu estou distraído. Então, eu posso mudar isso aqui e agora. Respondendo a segunda pergunta. Eu gosto de fazer isso que eu estou fazendo, que eu estou ficando distraído, aqui você já pode descobrir o motivo da sua distração. Às vezes você não gosta do que você está fazendo, então você fica distraído. Já viu quando você tem que fazer uma tarefa, que ela é importante, mas você não gosta de fazer, que você fica protelando, que você fica procrastinando, né? Que você fica distraído. Então, às vezes, isso pode causar um bloqueio em você. Vai gastar mais tempo para você executar essa tarefa. Então, quando nós precisamos mudar uma situação, mas não queremos pensar sobre essa situação, então nós ficamos procrastinando, protelando para resolver isso dentro de nós, para fazer uma determinada tarefa ou para resolver aquilo porque dói aqui dentro, né? Então, tem muitas coisas que não gostamos, mas que nós precisamos resolver. Mas como que a gente faz isso? Então, se você não gosta de alguma coisa, converse com quem gosta, com quem já conseguiu fazer o que você ainda não conseguiu fazer. Deve ter alguém que já fez isso, que você conhece. Já deve ter alguém que passou por uma situação muito semelhante à sua e que deu a volta por cima. Conversa com ela. Como é que você fez? Me ensina, me explica como que você fez. Mas para isso você tem que estar com a sua mente aberta. E fazendo assim, você pode aprender e começar a gostar de fazer aquilo, de realizar aquilo que era pesado, porque você abre os seus horizontes e você vê com outros olhos o que você aprendeu a fazer com uma outra pessoa. Então, eu mesmo já comecei a ver a vida, ter outras atitudes, pensar de uma outra forma, quando eu fui fazer o meu nível 2 de Reiki lá em Brasília. Como abriu a minha mente, ativou o meu foda-se, desculpa a palavra, mas é isso mesmo, ativou o meu foda-se para muita coisa. E assim nós vamos caminhando e tendo mais boa vontade em realizar alguma coisa. E aí, eu estava até conversando esses dias aqui com uma de vocês aqui do grupo, né? E eu comentei o seguinte, que eu participava de um grupo onde as pessoas vinham até nós e nós auxiliávamos essas pessoas. E eu tinha uma pena muito grande daquelas pessoas e eu me condoía por aquelas pessoas. E eu fui observando que à medida que o tempo foi passando, aquilo foi me consumindo. Porque, nossa, mas como eu tinha pena daquelas pessoas. E aí, a pessoa que era responsável, a coordenadora, ela me falou o seguinte, Vanessa, você tem que
deixar esses problemas aqui. Como diz meu marido, ele sempre fala acertadamente, cada um dos seus problemas. Então, eu já tenho problemas demais para resolver. Você já tem problemas demais para resolver. Você não precisa carregar nas suas costas o que não é seu. Então, se condoa das pessoas, ajude da forma como você puder ajudar, mas não sofra por elas. Porque muitas vezes elas estão naquela situação porque elas querem estar naquela situação. Tem uma charge que eu vi que eu achei muito pertinente, que tem assim, ai amiga, como eu sofro, elas estão num barzinho e tá as duas lá bebendo. Como eu sofro, meu Deus, mas tá muito pesado o meu dia a dia. Nossa, mas eu não sei mais o que fazer. Aí a amiga vai se condoendo por ela e aí vai falando, não, amiga, vai ficar tudo bem, você vai ficar bem, é só você elevar o seu padrão, assim como estou fazendo com vocês, né? E aí chega uma hora que a amiga dela fala assim, para de chorar, porque ela estava chorando, pega no braço da amiga e fala assim, amiga, eu quero sofrer. E é assim que acontece muitas vezes na vida das outras pessoas, que a gente se preocupa demais. Às vezes a pessoa ela não está nem aí com aquilo que está acontecendo, ela só quer reclamar, porque é dela reclamar. E aí a gente toma as dores daquela pessoa. E é muito difícil quando a gente tem que abrir mão disso, porque a gente acha que a gente é muito importante, né? Então, a gente não é importante, né? Às vezes a gente tem essa coisa no nosso ego de que a gente é importante, mas nós todos estamos aqui para um bem maior de todos. Então, cada um no seu quadrado, como dizem, né? Terceira pergunta. Isso virou rotina? Isso que você está fazendo virou rotina? Quando o nosso cérebro, ele não precisa mais pensar, igual, por exemplo, quando você está começando a dirigir, você fica ali tenso. Ai, meu Deus, que hora que eu tenho que passar a marcha, que hora que eu tenho que pisar aqui, que hora que eu tenho que pisar ali, que hora que eu tenho que ligar a seta, né? Que hora que eu tenho que parar, que hora que eu tenho que sair. E quando você não sabe alguma coisa, o seu cérebro fica focado, ele fica na atenção ali. Mas a partir do momento que você já aprendeu a dirigir, que você já está na sua rotina, vira rotina mesmo. E aí o seu cérebro, ele fica livre para se distrair e prestar atenção em outras coisas. Então, quebre essa rotina. Como que você pode fazer isso? Muda o ambiente, reorganiza o lugar onde você está, tira uma coisa de lugar, coloca em outro lugar, tudo de uma forma diferente. Senta em um lugar onde você não está acostumado a sentar. Senta numa mesa que você não está acostumado a sentar lá no seu trabalho, se tiver como. Se você vai assistir televisão, senta de um jeito que você não está acostumado a sentar, mas muda a sua rotina. Quarta pergunta. Eu estou motivado? Talvez você não está motivado na sua real mudança. Talvez você não quer mudar ainda. Aí a ansiedade é maior do que a sua vontade de se livrar dessa ansiedade, porque ela não é sua. Ela está com você, mas ela não é sua. Você quer mesmo mudar para que a sua dor doa menos ou deixe de existir? A zona de conforto, ela é mais quentinha, ela não tem riscos, porque você já está acostumado com ela. Porque apesar de estar doendo, você conhece. Por que a gente tem medo de morrer? Porque nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos o depois, para onde que eu vou, se eu vou, com quem que eu vou, para onde que eu vou, né? Então é desconhecido e tudo que é novo, que muda a nossa rotina, causa medo em nós. Quinta pergunta, eu estou fisicamente bem? Às vezes, esse incômodo físico pode tirar o nosso poder de concentração. Não estou conseguindo concentrar, porque eu não estou bem. Vocês viram ontem a Maria Angélica falando aqui no grupo, né, que ela perdeu o pai naquele dia de ontem. Sinto muito por isso, mas então, às vezes a gente não está se sentindo bem, então não consigo concentrar, não consigo focar naquilo. E uma pessoa concentrada é aquela que tem o poder de realização,
ela é mais assertiva naquilo que ela faz, ela consegue realizar as tarefas com mais qualidade. Nós conseguimos ser mais efetivos quando nós estamos altamente concentrados, eliminando todas as distrações. Comece e termine as suas tarefas com concentração e disciplina. Não começa um monte de coisa ao mesmo tempo, não, porque você não vai terminar nada. Coloca meta, faz um planejamento. Eu vou começar essa tarefa e eu vou terminar. A hora que eu terminar essa, eu vou começar essa. Não importa o tempo que você vai gastar para fazer aquela tarefa, mas comece e termine. Depois que você terminar, aí você começa outra. É assim que a gente começa a ter concentração e a ter disciplina. O que o concentrado e o distraído têm em comum? Os pensamentos. E o pensamento é a origem de todos os nossos problemas. Mas ele também é a solução de todos os nossos problemas. Olha o tanto que isso é maluco, tanto que isso é louco na nossa vida. Entender a origem do pensamento te cura, te liberta, te salva. E o que é o pensamento? Nós vamos ter que nos aprofundar no autoconhecimento. Foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa, nós, seres humanos, em média, até os 25 anos, nós vivemos a maior parte aqui, no agora, no presente. Então, nós estamos experienciando a vida, nós estamos aprendendo, nós estamos absorvendo aquilo que acontece com a gente. E nós vamos formando as nossas memórias. E depois dos 25 anos, nós começamos a olhar lá para o futuro, mas também olhar lá para o passado. E nós, quando olhamos para o passado, nós estamos consultando as nossas experiências, as nossas memórias, as soluções e os problemas antigos que já passaram. E vivendo lá no passado, isso nos causa frustração, limitação. E quando nós olhamos para o futuro, gera em nós algum tipo de ansiedade. Então, com tantas situações para nós administrarmos, nós acabamos por fugir do que é o essencial, no aqui e agora. E foi feita também uma outra pesquisa que diz que entre 80% e 90% dos nossos pensamentos estão ligados a pensamentos negativos, carregados de estresse, de ansiedade, de medos, de crenças, de tensão, de frustração. E eles têm força de paralisar as nossas ações. E nós acabamos caindo na armadilha dos pensamentos desconexos. Hoje mesmo, eu caí nessa armadilha. Eu fiz um planejamento lindo do que eu ia fazer de manhã. E quando eu cheguei aqui na empresa, surgiram outras atividades secundárias que não estavam nos meus planos e que me distraíram. E eu acabei não realizando algumas atividades que eram importantes eu ter feito, que estavam no meu planejamento. E quando nos damos conta dessas distrações, nós falamos, nossa, hoje eu não fiz nada, nossa, hoje o dia passou tão rápido, não rendi nada, não fiz nada do que eu planejei. Então, nós estamos perdendo o poder de realização, porque a qualidade dos nossos pensamentos nos paralisam. Para que tenhamos mais clareza no nosso dia a dia, mais clareza dos nossos pensamentos, é necessário que a gente comece a prestar atenção neles, nos nossos pensamentos. Pare de olhar para fora e foque nos seus pensamentos. Pare de se comparar com as outras pessoas. Aprenda a se valorizar, a se amar, a se respeitar e acreditar mais em você. Aprenda a ficar em estado de contemplação, focada, presente. Pense em seus pensamentos. Aprenda a refletir antes de reagir. Aprenda a pensar antes de responder. Conheça os seus pensamentos, domine os seus pensamentos, antes que os pensamentos acabem com você. E quando você começa a observar os seus pensamentos, você se flagra e escolhe os pensamentos tóxicos, negativos,
que drenam a sua energia e que não estão te ajudando a escolher coisas melhores. Ou você escolhe tirar esses pensamentos, mas você tem que colocar outros no lugar. Você tem que colocar os pensamentos bons, positivos, otimistas, que te enchem de garra, de persistência. Assim, você é quem comanda a sua vida e seus pensamentos. E não o contrário, seus pensamentos que controlam você desregradamente. Porque, na maioria das vezes, é isso que acontece. Então, pensar nos pensamentos tem que fazer parte da sua essência. Quando você pensa e se flagra, podendo escolher que tipo de pensamentos você quer ter, você cresce. Você tem controle de você. Então, se espelhe em alguém para te equilibrar, para você ter mais disciplina, para você ter mais foco. Deve ter alguma pessoa que você se espelhe, que você queira ter um comportamento parecido. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Divaldo, do jeito que ele fala, aquela classe dele, aquela calma dele, né? Sei que eu nunca, nessa vida, eu não vou ser um Divaldo, mas eu me espelho nele. Então, a pessoa equilibrada prefere manter a mente em paz. Olha que louco isso. A gente é que deixa a gente ficar conturbado com tanta coisa nos atacando todos os dias. Então, a gente é que tem que escolher a nossa paz. Uma pessoa equilibrada prefere a tranquilidade. Ela não espera nada de ninguém. Ela ajuda e sabe que está fazendo a coisa certa. Faça a coisa certa, sem prejudicar ninguém e sem prejudicar a natureza. Então, já viu aquelas pessoas que adoram falar da vida dos outros, né? Fulano, vem cá, porque eu tenho que te contar uma coisa que aconteceu. Aí fala assim, a pessoa equilibrada fala assim, não, eu estou tentando não fazer isso, né? Não, mas é a seu respeito, então ó, não precisa falar mais nada. Não precisa me falar, porque eu não quero saber, né? Então, a gente aqui escolhe o que a gente quer viver. Então, quando você sabe que está fazendo tudo certo, você dorme. Quando você sabe que está no caminho certo, você descansa. Quando você pode colocar sua cabeça no travesseiro em paz, aí sim você vai ter um caminho mais leve. E cuidado com o que entra pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. Se você quer ter paz, evite programas trágicos, programas violentos. Para que ficar assistindo que não tem mais leito de hospital? Faz a sua parte, criatura. Vai lá fazer a sua parte, usa máscara, usa o álcool em gel, não aglomera, só sai quando puder. Para que ficar olhando lá que não tem mais leito de hospital? Isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então, se você, por exemplo, passa perto de um acidente, então, verificou, tem bombeiro? Tem. Tem polícia? Tem. Eu sou médico? Não. Então, o que você vai fazer lá? Você não tem que xeretar lá. Segue o seu caminho, vai viver a sua vida em paz. Evite pessoas invejosas, pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas vitimistas, pessoas críticas, pessoas que só sabem reclamar. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, vislumbrando a realização dos seus objetivos. Então, agora que eu já esclareci alguns pontos, amanhã eu vou falar sobre outros assuntos tão importantes quanto esse. Mas tenham em mente que nós precisamos manter a nossa atenção no aqui e no agora, nos nossos pensamentos, para que nós tenhamos paz de espírito, para ter uma vida mais leve. Então, comece a observar os seus pensamentos. Comecem a ter clareza dos seus pensamentos. Comece a se conhecer para que você possa mudar. Tá bom, meus amores? Então, até amanhã. Beijo, vídeo longo, mas importante.